As crianças estavam lá, no mesmo lugar do dia anterior. Eles claramente procuravam alguém na multidão. Ao ver a figura familiar, Victor sinalizou para a irmã, e as crianças começaram a tocar novamente. A música era tão bonita quanto no dia anterior. Como recompensa, Ron entregou-lhes algumas notas de dinheiro novamente. Ele chamou Bella para perto. Os irmãos trocaram olhares. Ontem eles aparentemente se convenceram de que podiam confiar em Ron. Portanto, o irmão permitiu que a garota se aproximasse. Eu tenho um presente para você, sussurrou o homem e estendeu um saco preto para Bella. Ela olhou para ele confusa. Abra. Acho que você vai gostar. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Ron passou toda a sua juventude superando obstáculos. Quando parecia que ele estava mais fraco, ele ressurgiria ainda mais forte do que antes. Portanto, quando ele ficou rico, ninguém ficou surpreso. Ele sempre estava envolvido em empreendimentos, construindo negócios um após o outro, enfrentando fracassos e sempre ressurgindo. Em algum momento, a iniciativa dele, com certeza, daria certo. Algo para se invejar era sua perseverança. Pessoas como Ron provavelmente alcançam o sucesso na vida repetidas vezes. A vida te joga na lama, e você se levanta e continua. De todos os empreendimentos de Ron, um deles foi o mais bem-sucedido. Um dos mais inesperados foi quando ele investiu em uma pequena marca de roupas femininas, e de repente, teve um grande retorno. Ele continuou investindo em pequenas lojas e patrocinando a abertura de novos pontos, até subir para o nível em que poderia adquirir franquias já estabelecidas. Gradualmente, seu capital cresceu, e Ron investiu em outras coisas. Ele garantiu um patamar de conforto para si mesmo, adquiriu propriedades em várias partes da cidade e fez investimentos sólidos. No entanto, como era costumeiro, ele estava prestes a enfrentar um novo problema, algo que o dinheiro não conseguia resolver. Simplesmente, chegando aos 40 anos, Ron se deu conta de que estava completo e absolutamente sozinho. Para alguns, isso pode parecer ridículo. Você tem tudo para aproveitar a vida, não há o que reclamar. Ron também pensava assim aos 20 anos. Parecia que tudo isso viria naturalmente. Dinheiro, esposa e filhos. Aos 30, seus pais faleceram no mesmo ano, com poucos meses de diferença. Os parentes que foram ao velório sumiram depois disso. E por mais de 10 anos, Ron viveu completamente sozinho. Amigos, é claro, ainda existiam, mas desde que Ron se tornou rico, uma distância se abriu entre eles. Ron poderia facilmente conquistar qualquer mulher que desejasse, mas a maioria delas era ávida por dinheiro. No entanto, o amor verdadeiro não pode ser comprado. Em sua vida, 3 mulheres que marcaram a sua história, as demais ele mal lembrava o nome, mas uma delas em especial lhe marcou tão profundamente que ele se pegava pensando nela e como teria sido sua vida se tivessem se casado. A primeira paixão é sempre meio tola e ridícula, mas, por alguma razão, é ela que é lembrada com carinho. Eles eram colegas de classe e não tinham mais nada em comum. Como isso aconteceu? Hormônios. A faísca. Sentimentos os envolveram, é claro, embora não tenha durado muito. A garota o abandonou após 3 meses, mas isso ficou na memória de Ron. Na época, ele tinha 16 anos e prometeu a si mesmo nunca mais se apaixonar. Quando você é adolescente, tudo parece bastante intenso. Então, alguns anos depois, Ron se apaixonou na faculdade. Rebecca era alta, deslumbrante e se encaixava perfeitamente em sua vida. Ele hesitou em falar com ela por um longo tempo, até que a garota o ajudou durante uma aula, e assim se conheceram. Tudo começou a se desenrolar. Talvez houvesse um futuro nisso se Ron não tivesse recuado. Ele e Rebecca ficaram juntos por 4 anos, o mesmo tempo que o curso durou. Ternura, prazer, proximidade espiritual, tudo estava lá. E o mais importante, não havia cobranças. Ela não impunha nada a Ron, ele não tinha que mudar nada para se adequar a ela. Os jovens apenas se divertiam, se amavam, às vezes brigavam, como era de se esperar. Mas certo dia, Rebecca começou a falar sobre um futuro juntos. Você não acha que está na hora de me pedir em casamento? Ela perguntou diretamente.
Na época, Rebeca sempre se destacou pela franqueza. Por que você está com tanta pressa? O rapaz respondeu um pouco desconcertado e ficou levemente corado. Rebeca levantou as sobrancelhas e explicou. Estamos juntos há 4 anos, somos adultos. Você não acha que já deveríamos começar a planejar nosso futuro? Eu quero saber se teremos um futuro juntos, se vale a pena esperar por você. Rony continuava um pouco surpreso e confuso, preocupado com a resposta que sairia de sua boca. Você parece pensar de maneira tão pragmática, como se eu recusar, você simplesmente sairá desta sala e seguirá sua vida. Rony, já tenho 26 anos, sou mais velha que você. Minha vontade de ter alguma expectativa sobre o nosso futuro deveria ser compreensível. Imaginei que estaria pensando em noivar e organizarmos nosso casamento e futuro juntos, comentou a garota calmamente. Tudo indicava que ela estava se preparando para essa conversa há algum tempo, o que era um pouco injusto da parte de Rebeca, pois Rony foi pego de surpresa. Não tenho certeza se quero me casar agora. As coisas já estão indo tão bem para nós. Por que essas formalidades de casamento? Ele fez uma tentativa de abraçar Rebeca, mas ela se afastou. Se são formalidades, o que impede você de se casar comigo e continuar vivendo como estamos? Rebeca perguntou. Mas Rony ficou em silêncio, ele simplesmente não sabia como se justificar. Rebeca levantou-se. Se você não tem mais nada a me dizer, vou embora. Então vá, Rony respondeu com um resmungo. Ele ainda não estava pronto para se casar. Se ela fosse embora, talvez reconsiderasse e voltasse sem essa bobagem na cabeça. Rebeca calmamente pegou sua bolsa e saiu do prédio. E nunca mais voltou à vida de Rony. Ele quis lhe dar uma lição se afastando dela por um tempo, mas 2 meses se passaram e Rebeca apareceu noiva, o casamento já estava marcado. Rony desesperadamente tentou consertar tudo, esperou por ela em frente à sua casa, implorou quase de joelhos, jurou que havia entendido tudo e estava pronto para se casar. Mas Rebeca não voltou atrás. Ela gostava de estar em um relacionamento com Rony, mas ela sabia que ele não estava pronto. Então, mesmo que ela o amasse, não queria forçar que ele escolhesse se casar apenas para não perdê-la. Casar-se assim não era válido para ela, ela queria experimentar a sensação de ser pedida em casamento sem ter que implorar por isso. E foi o que aconteceu, seu amor de infância ressurgiu e não perdeu tempo ao saber que ela estava solteira, pulou do pedido de namoro direto para o de casamento. Rebeca acreditava que namoros muito longos não davam certo e que o homem que hesitava em se casar estava esperando que a vida lhe trouxesse uma opção melhor para ser sua esposa. Foi pensando exatamente nisso que Rebeca decidiu colocar um ponto final na relação com Rony. Ele queria acreditar que Rebeca tinha conseguido encontrar o que ela buscava em um relacionamento, mas não havia maneira de saber. Perguntar aos conhecidos em comum era algo que Rony considerava abaixo de sua dignidade. Realmente não há nada mais patético do que perguntar para alguém: como está indo a minha ex? Rony sofreu muito por sua indecisão, lembrava-se constantemente de seu relacionamento com Rebeca e todos os relacionamentos que teve depois dela pareciam vazios, ou parecia que faltava alguma coisa que ele não sabia explicar. A questão do amor tornou-se proibida para Rony, como se fosse uma experiência negativa. Ele ficou com receio de começar um novo relacionamento. Parecia que elas queriam uma aliança o mais rápido possível para se adequar a algum padrão social, afinal, o que é considerado sucesso para uma mulher? Casar-se bem, ter filhos, e idealmente, construir uma carreira. O último ponto só se tornou uma adição constante com a chegada do século XXI mais progressista, mas o casamento nunca perdeu sua relevância ao longo dos séculos. Até mesmo sua mãe repreendeu o filho por perder uma boa garota. Veja, ela seria uma boa mãe para seus filhos, uma boa dona de casa. Você voltaria para casa à noite, ela estaria te esperando com o jantar pronto. Mãe, você não acha que os homens precisam de algo mais do que apenas donas de casa? Rony comentou descontente, mas a mãe completou de maneira ácida. Sim, é verdade, os homens sempre precisam de algo mais, por isso vão de uma boa esposa para uma amante. Rony suspirou. Este diálogo não tinha vencedores, cada um tentava contar a sua própria história. Ele com a sua, a mãe com a dela, Rebeca com a dela. No entanto, depois de algum tempo e de muito hesitar, Rony permitiu que Lia entrasse em seu coração. Ela era dona de uma das primeiras lojas que Rony comprou após investimentos bem-sucedidos. Lia não queria vender a loja a princípio, mas administrar a loja sozinha era difícil,
ela admitiu honestamente, e então reclamou. Eu não tenho nem mesmo uma funcionária. Eu faço tudo sozinha, sem folgas. Por que está tão surpreso? Ronnie costumava observar que lojas desse tipo geralmente eram mantidas por duas mulheres, compartilhando investimentos e trabalhando em turnos. Mulheres assim eram unidas por uma longa amizade, tão forte que ousavam compartilhar o bem mais valioso entre elas: dinheiro. Isso certamente foi a resposta de Lia. Eu investi todo o dinheiro da venda do apartamento dos meus pais aqui. Eu pensava que conseguiria cuidar disso sozinha. No final, terei que vender. Ela fez uma pausa e sorriu. Havia algo especial nesse sorriso. Ronnie não resistiu. Foi um romance que durou 1 ano, mas Lia desapareceu de repente um dia. Ela simplesmente não apareceu mais para trabalhar na loja e cortou todos os contatos. Ronnie observou que tinha um rombo no caixa. Ela simplesmente deixou Ronnie com o coração partido e uma loja falida. Isso foi apenas o começo de seu total isolamento. O vazio em seu peito não parecia ser preenchido, parecia uma verdadeira lacuna. Depois de tantas decepções, será que alguém poderia entrar novamente no coração de Ronnie? Ronnie entregava todo o seu coração e seu tempo para o trabalho, não descansava ou tirava férias, era o que chamamos de workaholic. No entanto, naquele dia, Ronnie decidiu sair mais cedo de seu escritório, de onde administrava todas as suas lojas e investimentos. Ronnie tinha uma equipe dedicada e eficiente naquele dia, parecia que ninguém precisava da sua valiosa ajuda. Recentemente, chegando aos 40 anos de idade, Ronnie visitou um cardiologista. Seu coração começou a dar sinais de que algo não ia bem, ele sentia palpitações, algo que não deveria acontecer na sua idade. Descobriu-se que a culpa era do estilo de vida sedentário e da falta de exercício. O médico fez alguns questionamentos. Quando foi a última vez que você tirou férias? Ronnie ficou em silêncio e realmente começou a refletir. Acredito que há mais de 5 anos que não tiro férias, comentou o homem. Se continuar assim, há uma alta probabilidade de um ataque cardíaco aos 50 anos. Você terá que mudar completamente seu estilo de vida se quiser melhorar sua saúde, completou o médico. Ronnie ficou agitado por um momento. Ele percebeu como a vida pode ser curta, havia muitas coisas que ele ainda queria realizar em sua vida, mas ele estava colocando tudo a perder por ser negligente com sua saúde com trivialidades. Faça o hábito de caminhar todos os dias, comece com distâncias curtas no início e gradualmente aumente. Além disso, faça esses exames. Faremos uma avaliação completa. Ronnie estava confiante de que faria tudo certo desta vez e seguiria todas as recomendações médicas. Seu coração definitivamente foi um alerta para ele. A vida passa muito rápido e não se pode brincar com a saúde. Ronnie iniciou suas caminhadas diárias. Ele observava com surpresa como a arquitetura da cidade era bonita. Ele se perguntava se sempre foi assim ou se transformou nos últimos anos. Ele não olhava pela janela do carro quando dirigia, estava sempre pensando no que fazer quando chegasse ao escritório e não observava a paisagem. Resultou que tudo que ele olhava enquanto caminhava parecia novidade. O shopping mudou de fachada, mas Ronnie nunca tinha observado. Perto dali, alguns mendigos se reuniam. Ronnie olhou para eles. Eram as pessoas mais diversas, algumas com muletas, outras com aparência de mendigos. Outras estavam decentemente vestidas. Os jovens, principalmente adolescentes e crianças, pediam esmola. Uma pequena garota chamou a atenção de Ronnie, parecendo ter uns 11, 12 anos, magrinha e pálida, segurando um violino. Um adolescente um pouco mais velho estava ao seu lado com um violão enquanto ela tocava. No entanto, a menina com o violino despertava mais interesse. O instrumento parecia gasto, dava a sensação de que não era novo, como se estivesse sendo tocado por mais de uma geração, com lascas de tinta aparecendo em alguns lugares. Isso não a incomodava, ela o segurava com todo o orgulho que podia. A melodia que ela tocava era fina, muito fina, como se as cordas estivessem ligeiramente desafinadas, como se não estivessem apertadas o suficiente. Claramente, a garota afinava o instrumento sozinha. Ou talvez ela não tivesse forças suficientes. Mas definitivamente não era audição, ela era impecável mesmo com um instrumento imperfeito. A melodia flutuava, elevando-se da multidão de transeuntes. Eles, como se estivessem enfeitiçados, paravam para ouvir a misteriosa música. Ninguém sabe tocar de maneira tão sensível quanto as crianças.
Eles podem cometer erros, a música pode não ser perfeita, mas você não duvida por um momento. Eles vivem essa música. Ronnie ficou admirado, observando como a pequena menina parecia transcender enquanto tocava. A música terminou. Houve aplausos esparsos, as pessoas não se importavam muito com o concerto da alma infantil, correndo para seus afazeres. Você toca maravilhosamente, disse Ronnie enquanto se aproximava da garotinha, e toda a magia desapareceu instantaneamente. A rua não era um ambiente muito seguro para crianças e um homem se aproximando era sinal de perigo. Se surpreendendo, Ronnie notou que o adolescente que a acompanhava olhou para Ronnie com desconfiança e se colocou na frente da pequena menina. Eu só queria elogiar. Vocês são incríveis, disse Ronnie, com um tom amigável. Sou o irmão dela e agradecemos o elogio, disse o garoto enquanto a pequena menina se colocava atrás do irmão. Me chamo Ronnie, estou aqui caminhando porque o médico disse para eu fazer isso mais vezes, senão meu coração pode falhar. Ronnie não sabia por que estava dizendo isso às crianças, mas estranhamente, depois dessas palavras, eles o olharam com mais confiança, aparentemente decidindo que ele, com o coração doente, não era muito perigoso para eles. Me chamo Vitor, apresentou-se o garoto, e ela é a feiosa da Bella. Gosto de irritar ela, acrescentou o garoto dando um beliscão no rosto da irmã. Ela não gostou muito e tentou se esquivar, ameaçando o irmão com o arco do violino. Ronnie sorriu, imaginando como os pais deles deveriam sentir orgulho dos filhos. Embora, à primeira vista, eles não parecessem ser uma família muito próspera. Vocês costumam tocar aqui com frequência? Perguntou Ronnie. Sim, nós tocamos nos parques e nas ruas do bairro para ganhar algum dinheiro. Não é muito, mas pelo menos ajudamos a minha mãe. E seu pai? Vocês têm pai, não é mesmo? Perguntou Ronnie preocupado se estaria se intrometendo demais. Ele sumiu quando minha irmã nasceu, observou Vitor com tristeza. Ronnie esperava algo assim, mas ouvir a história da boca das crianças o fez pensar o quão afortunado ele era por não ter problemas tão sérios. As crianças continuaram a tocar mais algumas músicas e Ronnie ficou envolvido por aquelas melodias. Uma delas chegou a fazer com que escorresse uma lágrima em seu rosto. Fazia tempo que ele não chorava, ele já não se lembrava quando tinha sido a última vez. Ele conhecia as crianças há menos de meia hora, mas durante esses 30 minutos, ele experimentou tantas emoções quanto nos últimos 30 meses. A música parou e o casal de irmãos agradeceu à pequena plateia. Algumas moedas foram colocadas na pequena lata em frente a eles. Ronnie se aproximou mais uma vez. Foi um prazer conhecê-los, vocês são muito talentosos. Ronnie apertou suas mãos e entregou ao irmão mais velho algumas notas de dinheiro que ele carregava. Eles se olharam com surpresa. Aquela quantia, que era pouco para Ronnie, era o que as crianças costumavam ganhar durante um mês de apresentações. Eles agradeceram com alegria e disseram que no dia seguinte estariam no mesmo lugar. Ronnie se despediu e continuou a caminhada. A caminho de casa, ele estava um pouco sem fôlego. Descobriu que até uma pequena distância seria difícil para ele, seu rosto estava vermelho e a respiração ofegante. Durante toda a noite, ele pensou no que poderia fazer de bom para aquelas crianças. Claro, poderia dar-lhes dinheiro de vez em quando, mas ele queria dar algo que fizesse os olhos deles brilharem ainda mais. No final, Ronnie teve uma ideia. Pela manhã, seu caminho o levou a uma loja de instrumentos musicais. Ele queria um violino de qualidade que servisse a garota por muitos anos. O vendedor consultor da loja se apressou oferecendo diversas opções a Ronnie. Finalmente, após quase uma hora, a escolha foi feita. O violino foi embalado em um estojo, e o próprio estojo foi colocado em uma sacola preta, parecida com um saco de lixo. Não parecia muito com um embrulho para presente, mas não chamaria a atenção nas ruas. As crianças estavam lá, no mesmo lugar do dia anterior. Eles claramente procuravam alguém na multidão. Ao ver a figura familiar, Vitor sinalizou para a irmã, e as crianças começaram a tocar novamente. A música era tão bonita quanto no dia anterior. Como recompensa, Ronnie entregou-lhes algumas notas de dinheiro novamente. Ele chamou Bella para perto. Os irmãos trocaram olhares. Ontem eles aparentemente se convenceram de que podiam confiar em Ronnie. Portanto, o irmão permitiu que a garota se aproximasse. Eu tenho algo para você, sussurrou o homem e estendeu um saco preto para Bella. Ela olhou para ele confusa. Abra. Acho que você vai gostar. Bella, com um olhar infantil de curiosidade,
rasgou o pacote. Quando percebeu o que estava dentro, quase deixou cair. Ela encarou Rony com olhos arregalados, e timidamente disse: "É para mim? Eu vi que o seu violino é bem antigo. Espero que com este a sua música soe ainda mais bonita." "Não podemos aceitar isso", disse Vitor, que, embora não fosse fácil para ele, ele sentiu que precisava intervir. "Isso é muito caro. Sabemos quanto custa um violino, o que a Bella toca foi doado por uma professora." "Eu quero que você aceite", respondeu Rony com firmeza. Os gêmeos ficaram perplexos, não sabendo como responder. Vitor estava prestes a insistir que não aceitariam, mas Bella o interrompeu suavemente. "Eu nunca vou esquecer este presente", ela disse, segurando o violino com carinho. "Muito obrigada." Vitor e Bella trocaram um olhar cúmplice. Rony era realmente surpreendente. Porém, quando uma mulher entrou em cena, a harmonia da situação foi quebrada. Era Rebecca, sua primeira namorada dos tempos de faculdade, vestindo uma jaqueta fora de moda e com os cabelos presos em um coque despenteado. Ela se aproximou das crianças sem reconhecer Rony, que tinha ganhado alguns quilos durante esses longos anos. O coração de Rony começou a bater mais rápido. Rebecca continuava linda, apesar de seu olhar mais triste e menos confiante do que ele recordava. "O que tem dentro deste saco preto?" "Quem é você?", questionou Rebecca, aproximando-se dos filhos e olhando Rony nos olhos. Ela não podia acreditar. Seria ele? "Rony?" Rebecca perguntou com dúvida. "É você?" Ele, por sua vez, havia esquecido o som da voz dela, tentando esquecer a melodia que havia misteriosamente desaparecido de sua vida. "Sim, sou eu, Rebecca." "Como vai?", Rony respondeu. As crianças se olharam com estranheza. "Vocês se conhecem?", perguntou o irmão mais velho. "Tantos anos se passaram. Quem poderia imaginar que nos encontraríamos novamente?" Rebecca, com uma risada triste, disse: "Você está dando esmola aos meus filhos, que reencontro triste." Rony suspirou, e a voz de Rebecca ficou mais fraca. "Precisamos ir, crianças, por hoje chega de humilhação", disse Rebecca olhando para baixo e saindo com as crianças. "Obrigada pelo presente, tio Rony", disse Bella enquanto se afastava. Rony não sabia como reagir a esse reencontro inesperado, mas sabia que não podia deixá-la ir embora desse jeito. "Espere, Rebecca. Precisamos conversar", Rony gritou. Rebecca parou de costas para Rony. Ela não sabia como encará-lo depois desses anos. "Olhe para mim, vamos conversar", insistiu Rony. Ele nunca havia esquecido de Rebecca. Ela foi seu verdadeiro amor e depois dela nunca mais se sentiu realizado com nenhuma mulher. Rebecca suspirou profundamente. "Está bem, mas preciso levar as crianças para casa. Vá até lá e conversamos." Rebecca anotou em um papel seu endereço. Não era longe dali, mas era um bairro humilde, onde Rony não costumava frequentar. Rony chegou no horário combinado. Rebecca abriu a porta envergonhada pela situação. As crianças estavam no quarto e eles poderiam conversar como adultos. "Rebecca, antes de qualquer coisa não quero que se envergonhe. Olhe para mim", disse Rony iniciando o diálogo. "Eu tenho muito do que me envergonhar, Rony. Não estou assim apenas por receber você na minha casa humilde ou por vê-lo dar esmolas para os meus filhos. Tenho algo para te contar que nunca deveria ter escondido de você", disse Rebecca ainda olhando para baixo. "O que você está dizendo, Rebecca?" "O que você poderia ter escondido de mim por todos esses anos?", Rony questionou ansioso por uma resposta. "Não vou enrolar mais, vou dizer de uma só vez que assim será mais fácil. Vitor é seu filho. Ele não faz ideia, acredita que meu ex-marido seja seu verdadeiro pai, mas ele é seu filho." Rony não podia acreditar no que havia acabado de ouvir. Aquele garoto protegendo a pequena irmã, com quem ele provavelmente já havia cruzado pelas ruas, era seu filho? "Que história é essa, Rebecca? Como você escondeu isso de mim?", Rony estava perplexo com a notícia. "Me perdoe, Rony, vendo você hoje interagindo com eles na rua, me fez pensar no grande erro que cometi por não ter te contado. O destino uniu vocês dois e eu não podia deixar você passar pelo seu filho nas ruas sem saber quem ele é." Rebecca chorava enquanto contava para Rony. "Quando questionei se você estava disposto a se casar comigo e você hesitou, eu me vi perdida. Sempre sonhei em construir uma família e queria alguém que me amasse de verdade.
Logo que terminamos, comecei a namorar com meu vizinho, Pedro, que desde criança era apaixonado por mim. Acho que você se lembra dessa história. Rony se lembrava que Rebecca havia contado que seu vizinho sempre foi apaixonado por ela desde criança e ela costumava fechar as cortinas da casa, pois às vezes parecia um amor doentio e ele ficava espiando pelas janelas. Sim, eu me lembro, mas nunca achei que fosse se envolver com esse cara. Respondeu Rony. Pois nem eu achava, mas quando você mostrou dúvida em se casar comigo, achei que eu deveria ficar com quem tivesse certeza de que me amava. Achei que assim eu seria feliz assim. Mas eu quis voltar atrás na minha decisão, Rebecca. Tentei falar com você, eu fiquei anos sofrendo por você. Rebecca não tinha ideia que Rony havia sofrido por anos com o término do namoro, aliás ela estranhava o fato dele ainda não ter se casado. Infelizmente foi o que aconteceu, nos casamos rapidamente, em 2 meses, já nos conhecíamos há muitos anos e não havia por que esperar. Dias depois do casamento, eu descobri que estava grávida. Mas pela contagem da data, Pedro não poderia ser o pai, com muito pesar ele aceitou a situação a menos que eu nunca contasse para você e registrasse a criança no nome dele. E foi isso que fiz. Rony estava sem palavras, nunca lhe passou pela cabeça que ele pudesse ter um filho. Nosso casamento ia bem, vivíamos sem luxo, mas estávamos felizes. Logo engravidei da Bela, mas ele mudou completamente depois disso. Começou a duvidar que a filha fosse dele e começou a sentir um ciúmes doentio. Eu não podia olhar mais para o lado que ele se irritava. Quando a menina nasceu, ele cismou que ela não se parecia em nada com ele. Simplesmente pegou suas coisas e foi embora e nunca mais voltou. Mais tarde descobrimos que ele devia dinheiro para muita gente, ele estava viciado em jogo e enquanto eu achava que ele estava trabalhando, estava apostando nosso dinheiro. Ele foi ameaçado de morte e simplesmente fugiu. Fiquei com gente vindo bater na minha porta por anos, nos mudamos diversas vezes e não consegui me reerguer, nem me colocar profissionalmente. Rony ouvia a todo o relato pensativo. E se ele tivesse dado uma resposta diferente naquele dia que ela o colocou contra a parede sobre o casamento? E se eles tivessem se casado? Como estaria sua vida vendo seu filho crescer ao seu lado? Rony tentava se acalmar, mas sua vontade era brigar com Rebecca. Como ela pôde esconder esse tipo de coisa dele? Um filho? Como escondeu dele um filho? Mas ao mesmo tempo ele entendia a situação complicada que envolveu essa decisão. Me perdoe, Rony. Eu não sabia como você reagiria à notícia de que seria pai, não achei que estava pronto para uma família. Mas você não tinha o direito de tomar essa decisão por mim. Esbravejou Rony sem conseguir se conter. As crianças ouviam tudo de dentro do quarto com os ouvidos na porta. O coração de Victor estava acelerado ouvindo tudo. Eu sei que eu não tinha esse direito, Rony. Me perdoe, tenho que pedir perdão ao Victor também, ele não sabe sobre seu verdadeiro pai. Nesse momento Victor não se conteve e entrou na sala. Ele e Rony se olharam e se reconheceram como pai e filho. Rony abriu os braços e a emoção tomou conta deles. Choraram pelos anos perdidos e por tudo que poderiam ter vivido juntos. Rebecca estava cheia de remorso e segurou firme na mão da filha que olhava tudo um pouco confusa com a situação. Depois de alguns minutos e conversas entre pai e filho, Rony estava decidido. Vamos sair daqui, disse enfático. Peguem suas coisas, não vamos mais perder tempo. Não sabemos se estaremos vivos amanhã. Como assim, Rony? Você quer levar o Victor? Questionou Rebecca confusa. Não apenas o Victor, quero que todos vocês fiquem comigo na minha casa. Temos muito o que conversar e lá será mais fácil. Estranhamente Rebecca concordou rapidamente e ela ajudou as crianças a fazerem as malas. Ela também pegou algumas coisas e partiram. Os dias se passaram e a convivência entre pai e filho foi se estreitando cada dia mais. Victor admirava o pai e ele fazia questão de incluir Bella em tudo o que faziam. A menina costumava tocar para eles todos os dias e Rony olhava admirado para o talento da menina. Ele e Rebecca conversaram muito e Rony sabia que no fundo nunca tinha superado aquele término. De tempos em tempos ele ainda se pegava pensando onde estaria Rebecca. Os dois decidiram dar mais uma chance para o destino. Tudo teria sido mais fácil se Rebecca tivesse contado a Rony quando ela descobriu que estava grávida, mas nenhuma história de amor é tão fácil assim. Temos que tomar decisões difíceis e vez por outra magoamos aqueles que amamos. O que muda toda a história é nossa capacidade de entender e perdoar. Rony entendeu que sua indecisão juvenil ajudou que essa trama se desenrolasse, mas agora ele tinha certeza. Sua família estava completa e ele estava com aquela por quem ele sempre esteve apaixonado e para quem deveria ter dito sim.
E você, já se pegou imaginando como seria sua vida se tivesse feito uma escolha diferente? Acredita que Rony fez bem em dar uma segunda chance para o seu relacionamento com Rebecca? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.